Você lida com muitas pessoas? Já pensou que você pode ser um caçador de mentiras e se livrar de muitos problemas? Para falar sobre linguagem silenciosa, o nosso convidado super especial é o Ricardo Ventura, psicanalista, cientista comportamental com foco em linguagem silenciosa, youtuber, fundador do canal Não Minta Pra Mim, que hoje tem mais de 1 milhão de seguidores. É um prazer estar aqui com o Ricardo Ventura. Muito bem-vindo, Ricardo. Prazer todo meu, Miriam, e eu espero ajudar aí todo mundo a descobrir o que o corpo, o que as expressões, o que a voz, enfim, o que o olhar diz além das palavras. Muito bacana. E temos mais um convidado super especial, que é o Ricardo Carpati, autoridade aí na área condominial, referência na formação de síndicos profissionais. Bem-vindo, Ricardo Carpati. Muito obrigado, Miriam. Estar com você é sempre um grande prazer. E conhecer o Ricardo Ventura, que eu falei para ele aqui fora do ar, talvez eu tenha sido um dos últimos a conhecê-lo, porque realmente eu não conheci até pouco tempo, mas essa semana deu uma mergulhada, ele faz um trabalho excepcional, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. 2 homens de presença aí, né? De uma energia alta. Já estou entrando em rapport aqui com eles, olha só. Vou fazer umas microexpressões de medo aqui, porque a ansiedade vai lá em cima, né? Mas, gente, tem tudo a ver com o que a gente traz de conteúdo aí. A gente fala sempre com os síndicos diretamente, com as administradoras, e é quem está aí lidando diretamente com pessoas, né? É um desafio. Eu sou entusiasta aí da PNL há muito tempo. Até para complementar aqui, o Ricardo Ventura também, ele é escritor, pioneiro em escrever em PNL aplicadamente. Então, vamos desmistificar tudo isso aí para não crescer aí essas imaginações sem saber facilitar o entendimento de tudo isso, né, Ricardo? O que seria essa... Começa pela linguagem silenciosa. Vai muito além da linguagem corporal? Sim, vamos lá. O que acontece? Nós temos duas linguagens. A linguagem natural, formal, essa que tem lá a estrutura de o sujeito, verbo, objeto, e nós temos toda a bagagem subjetiva, que é a linguagem silenciosa, que vai muito além das microexpressões, da linguagem corporal. Mas nós pegamos também a narrativa, o rito da mensagem, ou seja, toda a mensagem que tem além de mim, além do que eu estou dizendo. Eu posso dar um exemplo muito fácil. Imagina que eu digo assim, a Miriam chegou à festa. Isso é uma informação, isso é simplesmente uma comunicação. Mas será que se eu mudar, por exemplo, a Miriam chegou à festa. 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 Ou seja, a minha tonalidade de voz, o meu olhar, o meu corpo, o meu ritmo, a minha narrativa muda completamente a informação. Então, quando a gente só fixa no que é dito, mas não como é dito, eu perco aí 90% da minha capacidade de percepção. E acredite, a cada ano que passa, as pessoas estão perdendo mais e mais a capacidade subjetiva de entender a comunicação como um todo. Por isso que entender a linguagem silenciosa, ou seja, aquela que não é dita de forma tradicional, é de suma importância, não só dentro do condomínio, não só no mundo corporativo, mas no dia a dia. Imagina quanta comunicação acontece nas nossas relações amorosas. Quanto que a gente sabe hoje do golpe do amor? Tá na Netflix lá o golpista do Tinder. Às vezes o seu filho está sofrendo bullying e você não percebe. Às vezes o seu vovozinho está sofrendo maus tratos e você não percebe. Então, porque as pessoas muitas vezes mentem para se proteger. Quando você abriu o programa, você disse assim, será que nós vamos descobrir aí, pegar uma mentira? Quando a gente fala sobre mentira, normalmente vem o quê? Algo ruim. Mas muitas vezes as pessoas mentem para se proteger. E a mentira pode ser um grande pedido de ajuda. Porque as pessoas normalmente, algumas vezes, mentem para não trazer mais problemas para você. Olha a amplitude que é
você entender da linguagem silenciosa. Ricardo, queria fazer uma pergunta para você. Você falou agora sobre as pessoas mentem, né? Para se defender ou para se posicionar. Muitas pessoas mentem a si mesmo, né? Então já é uma coisa que está ali dentro. Ela está mentindo para si mesmo e, obviamente, que a partir do momento que você mente para si mesmo, que você se engana, você também está enganando os outros na forma de comunicação. Estou certo nesse raciocínio? Com certeza. E olha que interessante, eu falo que mentir para si é a pior mentira. Porque muitas vezes eu acabo mentindo para mim para aceitar uma dor, para aceitar um sofrimento e acreditar que eu mudando a realidade, mentindo para mim, aquilo não vai acontecer. E essa é a pior mentira. O auto-engano, a autossabotagem, o não querer ver. Isso é muito prejudicial. Como a gente disse, mentir para si é uma das piores mentiras que tem. E pode ser até patológico, quando vira mitomania. Ou seja, a pessoa tem, ela não é nem mais prazer, é compulsão de mentir. Ela precisa mentir, às vezes até por bobagem, e ela continua mentindo. Mas quando você estuda a linguagem silenciosa, você consegue detectar essa incongruência. Porque a linguagem silenciosa é feita para descobrir mentira? Não. Ela é feita para descobrir incongruência na comunicação. Ou seja, o que eu estou dizendo está congruente com o que o meu corpo, o meu olhar, a minha narrativa está dizendo? Ok, então a mensagem é segura. O que eu estou dizendo não está congruente com o meu corpo, a minha narrativa, a minha trajetória ocular, aí é incongruência. Aí é o princípio para eu estudar, o princípio para eu investigar se aquilo pode ser uma mentira. Sacaram? Ou seja, não existe o objetivo final de descobrir uma mentira, mas acaba sendo um grande ganho quando você estuda a fundo a linguagem silenciosa. E quando a gente fala ali de microexpressão, no caso, assim, Ricardo, a comunicação é o maior poder que a pessoa pode ter, né? Então, por isso que é importante o síndico estar... a escolha da roupa, olhar, tom de voz também pode ser analisado? Muito. O que acontece? Olha que interessante. Você me fez 3 perguntas aí. Primeira, é importante o síndico saber disso? Muito. Porque, como a gente disse, quando você passa ali um memorando, ou quando você abre uma assembleia e lê ali a ata, você está passando uma informação. Agora, lembra a Miriam chegou à festa? Agora, do jeito que eu falar isso, vai mudar completamente as emoções daquelas pessoas que estão ali. Então, muitas vezes, o síndico não consegue aprovar uma ata por conta, muitas vezes, do jeito que ele está falando, das expressões que ele muitas vezes nem percebe que está tendo. Às vezes, um desafeto está ali e ele acaba sendo contaminado por aquele desafeto. A postura dele começa já a ficar diferente. A própria, como você disse, o rito da mensagem, ou seja, as roupas, o movimento, a maneira da recepção, tudo isso muda o clima e a aceitação de uma comunicação. Até a estrutura que você vai passar a mensagem, existe uma estrutura muito mais aceita. Como você disse, acho que você falou alguma coisa, estou entrando em rapport aqui com os 2 Ricardos. O que é o rapport? O rapport é um estado de empatia, é um estado de conexão. Rapport é uma palavra francesa, que não existe tradução literal para o português, mas é um estado onde você aceita mais o outro, porque você se sente protegido, você se sente aceito. E existem técnicas para você entrar em rapport. Então, muitas vezes, você fazer um quebra-gelo, você mostrar o problema antes, você colocar o que vai acontecer com aquele problema que está acontecendo no condomínio se não for solucionado, qual seria o desejo em relação àquele problema. Então, naturalmente, você vai escalando a consciência das pessoas que estão ali para o seu objetivo final, que às vezes é aprovar um orçamento, é a troca de uma administradora, é a manutenção do elevador que não está sendo legal, que a gente precisa trocar. Agora, se você abre dizendo, olha, a gente precisa trocar a administradora. Opa, por quê? A gente vai agora reformar a quadra e não vai fazer a piscina ficar quente. Não, mas eu quero a piscina ficar quente. Agora, se você vem com uma estrutura, com uma narrativa,
que tem toda uma linguagem silenciosa por trás, você convence com muito mais facilidade. Então, a linguagem silenciosa não está somente na fala, no corpo, mas acredite, até nas roupas. Vou contar um fato rapidinho. Quando eu comecei a palestrar, há mais de 15 anos atrás, um dos meus objetivos era palestrar na Associação Comercial de São Paulo. Por quê? Porque o meu grande público estava lá. Eu dava treinamentos de venda com a linguagem silenciosa e tudo mais. E aí eu fui lá bater de porta em porta. Aí, certa vez, o Alarico Rebouças, um dos presidentes da Associação Comercial, depois que eu conquistei ele, que foi muito engraçado essa conquista, mas eu quero dizer algo que ele me falou que eu guardei por toda a vida. E ele já me conhecia, numa das vezes que eu estava ali como um ouvinte, vendo uma palestra, ele me identificou no meio ali das pessoas, falou, Ricardo, vem para cá. E na época eu tive lojas de comércio. Primeiro eu nasci dentro de uma loja de calçado. Aí depois eu tive a minha rede de loja, começando ali com 20 e poucos anos, que é uma outra história também. Peguei uma loja toda falida, devia $100 mil, 800 títulos protestados, uma loucura aquilo ali. E aí eu comecei a ter minhas lojas e eu tive uma pequena rede de lojas de calçado e de surf. Então imagina, com 30 e poucos anos, dono de uma rede de loja de surf, como é que eu estava vestido? Normalmente era regata, croque no pé ou uma papete, bermudão, e ele me pisa lá do meio e fala assim, olha, esse aqui é um dos melhores palestrantes do Brasil. Não parece, mas ele é um dos melhores palestrantes do Brasil. Por quê? Porque a minha vestimenta não causava o impacto que deveria causar. Eu gosto muito de dizer o seguinte, a esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. Então, muitas vezes, o seu jeito de falar, a sua postura, o seu olhar, até as roupas que você usa, vão comunicar algo para as pessoas que estão ali ouvindo. E acredite, isso tudo é linguagem silenciosa. Ricardo, temos uma coincidência também, já palestrei na Associação Comercial e eu comecei a palestrar, também sou palestrante, comecei a palestrar muito jovem. Eu estou nesse segmento desde os 17 anos de idade, segmento condominial, treinamento para síndicos, palestras. E quando você é jovem, você tem uma dificuldade maior de passar segurança, né? Isso que você vivenciou, você tem uma dificuldade maior. Então, na época, eu palestrava de terno e gravata, porque aquilo, de alguma forma, passava uma seriedade maior. Me preocupava muito com o meu cabelo, com a minha barba, com a roupa que eu estava vestindo, com a forma que eu falava, com cada gesto. Então, para passar segurança, eu acho que essa é uma dica importante para todo mundo que vai apresentar qualquer coisa que seja. E só que com o passar do tempo, a gente acaba mudando um pouquinho a nossa aparência, já nos permite algumas aberturas, como, por exemplo, não usar terno e gravata, hoje eu não uso. Você, por exemplo, usa uma barba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que significa as mensagens que passam. Você hoje não é um menino de 20 anos de idade. Talvez se você fosse um menino de 20 anos com uma barba, não sei se casaria, te daria essa segurança da informação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a vestimenta, sobre hoje muito barba, cabelo e estágios da vida que a gente pode ousar um pouquinho mais. Legal, vamos lá. Existe até um estudo sobre isso que é o visagismo. Então, o que é o visagismo? Não é descobrir a personalidade da pessoa a partir da vestimenta ou do cabelo, é o ao contrário. O que acontece? Automaticamente, nós temos alguns arquétipos que a gente chama de imagens, imago, algo que a gente tem dentro da nossa história, da nossa cultura, que nos representam os arquétipos. O que são arquétipos? Então, por exemplo, você vê quando você pensa numa vovozinha, muitas vezes, tudo bem, alguém vai levantar a exceção, mas minha avó anda de moto e é toda tatuada. Mas quando você pensa numa vovozinha, normalmente você pensa numa senhorinha rechonchuda, mais redondinha, cabelo mais curtinho, tipo aquele logo da vovó lá do pão de queijo, lá da casa do pão de queijo. Quando você lembra do mundo corporativo, né, alguém que vai falar sobre finanças, por exemplo, o que você espera quando alguém vai falar de finanças? Terno e gravata. O que você espera quando você vai ouvir
sobre criatividade e inovação. Às vezes, uma pessoa, de repente, mais colorida, com um blazer colorido, com alguma coisa que traga movimento, que traga ruptura. Então, nós temos já dentro da nossa mente pré-definido algumas imagens, alguns arquétipos que remetem a certos tipos de pessoa ou comportamento. Então, quando você olha para uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa é mais recatada. Nossa, essa pessoa é mais piriguete. Nossa, essa pessoa parece que é mais intelectual. Nossa, essa pessoa parece que é um maconheiro. Né? A pessoa não precisa ser aquilo, mas a imagem dela vai representar aquilo. Então, olha como é importante. Por exemplo, se você tem... pode perceber que nem a Miriam está mostrando a testa. Quando a gente mostra a testa, a gente tem uma imagem de que são pessoas inteligentes. Quando você tem franjas, você pode perceber, quando você pega uma pessoa de franjinha, ela vai para um lado mais inocente. Pode ver que todas as pessoas que têm franjinha passam uma situação mais inocente. O rechonchudo é uma coisa mais bonachão. É algo que é tipo, não tem tempo para muitas coisas, não se importa com aparência, com o que come. Agora, ângulos, rosto mais angulares, tanto para homens quanto para mulheres, mostram a gente, como imagem, algo de liderança. Então, tudo que é mais pontudo, tudo que é mais reto, tudo que é mais angular, nos traz a imagem de liderança, que é o rosto cavado, são as cicatrizes, né? São as nossas expressões, né? Rugas de pessoa experiente, que já passou por muitas coisas. E a barba também é uma dessas, né? Que é aquela situação do quê? Do sábio, da barba, do velho sábio que tem a experiência, barba branca, inclusive, né? E aí a brincadeira do bigode, porque daí eu tenho a barba branca, mas tem um pouco de reverência. Então, tudo isso você tem com estudos muito profundos no visagismo, dizendo que a imagem traz uma grande comunicação. Mais uma vez, não é porque você tem aquela imagem que você é aquilo, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esse tipo de imagem. E acredite, quando eu comecei, foi a mesma coisa. A primeira vez que eu fui me apresentar, eu fui de jeans e uma camisa mais floral. E eu percebi que não aconteceu a empatia, né? Lembra do rapport? E aí eu comecei a usar terno e gravata. Mas olha que interessante. Durante a apresentação, eu dizia que eu ia me desmontando. Eu começava de terno e gravata, aí no primeiro vídeo eu já tirava o terno, aí no outro vídeo eu já tirava a gravata, aí no outro vídeo eu já... Porque quando passava o vídeo, eu ia, né? Tipo, eu saía para passar um vídeo lá, nem que seja de 15 segundos. Eu aí puxava as mangas e até que virou o meu padrão. Agora, com o tempo, você vai tendo bagagem para as pessoas te reconhecerem. E aí, quando as pessoas te reconhecem, você pode ir mesclando o que as pessoas esperam de você com aquilo que você é. Inclusive, isso numa conversa. O próprio rapport, que é você espelhar a forma que o outro se comunica, com as expressões, movimento do corpo ou não, se a pessoa é formal ou informal, a princípio, você espelha o outro, ou seja, o outro tem uma comunicação, eu vou espelhar a comunicação dessa pessoa, e aos poucos eu vou mostrando a minha identidade. Para quê? Para que eu não seja simplesmente um fantoche, um boneco, algo sem propriedade. Mas sempre, a princípio, é bom você espelhar a comunicação do outro. Então, se a pessoa é formal, eu vou falar de uma forma mais formal. Se a pessoa é informal, descolada, é assim que eu vou falar. Se a pessoa mexe muito com as mãos, ela é ilustradora, ela fala, olha, precisamos fazer aquela reforma porque as pessoas não estão conseguindo adentrar com o carro. Imagina eu falar, é verdade, eu acho que a gente precisa fazer essa reforma. Você vê que não tem uma conexão? E existem pessoas que não mexem com as mãos. E essas se incomodam quando você tem muita movimentação. Velocidade da fala, tem pessoas que falam rápido. Imagina você conversar com alguém que fala rápido, com essas pausas. A pessoa não aguenta falar com você. Então, quando você fala com uma pessoa que tem pausa, e ela ouve você falando sem pausa, de uma maneira muito mais agitada, porque você pensa rápido e fala rápido, ela vai falar, eu não estou te entendendo.
E esse, muitas vezes, é o problema, muitas vezes, do síndico. Porque ele tem a personalidade dele, ele tem o ritmo dele, ele tem a forma de se comunicar, mas ele tem a necessidade de espelhar quem está na frente dele. Principalmente quando vai ter gestão de conflitos. Ele precisa se adaptar à comunicação de cada um que vai conversar com ele. Acredite, isso faz uma diferença absurda no entendimento e na criação de uma empatia. Miriam, só antes de passar a bola para você, eu fiquei com medo danado na hora que ele falou que ele estava tirando o terno, tirou a gravata, estava tirando... Meu Deus, eu falei que ele vai dar palestra pelado daqui a pouco. Brincadeira, Ricardo, mas muito legal esse exemplo que você deu aí, de começar vestido e depois se soltando, porque você já está... o público já está conquistado, você já começa a ter uma interação. Bacana o exemplo. Obrigado. Muito bom. E tem também a questão da regionalização, né? Por exemplo, aqui, eu estou falando de Balneário Camboriú, a cidade do lado é Itajaí. Eles falam tudo muito rapidinho, rapidinho. Aí vem o pessoal lá do Paraná, eles falam devagar. Aí o pessoal daqui fica assim, meu Deus, não falam? Então, assim, tem essa questão também, né, de ter que se moldar ali. Eu quero aproveitar um pouquinho mais aqui, né, do conhecimento do Ricardo Ventura para perguntar sobre os gatilhos mentais da PNL e a leitura fria também. O que seriam essas duas questões? Mas gatilhos mentais, Ricardo. Tá. Olha que interessante. Como eu disse, a linguagem silenciosa, você vê como ela é muito maior do que a linguagem corporal? Porque a linguagem corporal se resume ao quê? Microexpressões e corpo. E a linguagem silenciosa, ela vai muito mais além do que isso. Né? As microexpressões e o corpo é um pedacinho da linguagem silenciosa. Os gatilhos é uma forma, é um estudo, eles sempre existiram. Desde os tempos imemoriáveis, os gatilhos mentais sempre existiram. Quem praticamente foi o primeiro a escrever foi Robert Cialdini, né, em Armas da Persuasão, que ele lá catalogou ali os principais gatilhos mentais. E o que são os gatilhos mentais? Basicamente, é quando você, através de um comportamento, você induz a pessoa a devolver um outro comportamento. Ou seja, através, muitas vezes, de uma narrativa, através de algo que eu vou estimular em você, é como se fosse um gatilho, por isso chama gatilho. Eu vou engatilhar e vou puxar. Provavelmente, dificilmente, você não vai me devolver o que eu estou esperando. E eu posso fazer esse teste com vocês. Então, Miriam e Ricardo, vê se, e o pessoal que estiver assistindo, vê se já aconteceu alguma coisa com você nesse sentido. Imagina que você está na fila do banco. E aí alguém na tua frente diz assim, olha, me deu uma dor de barriga, eu só vou até ali e já volto. Você guarda o lugar para mim? E aí você fala, guardo. Posso confiar? Pode. E a pessoa sai. Aí daqui a pouco essa fila começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir e a pessoa não aparece. Qual é a sua sensação? Hein, Miriam? De avisar a pessoa para a próxima, né? Para ela guardar o lugar para aquela pessoa que estava ali. Olha o que a Miriam já falou, que era o segundo estágio que eu ia perguntar. Que ela já está preocupada com a pessoa de trás. Olha, vai vir uma pessoa barbuda lá, eu vou passar aqui, mas fique sabendo que existe alguém nesse lugar. Já aconteceu isso com você, Ricardo? De você ficar preocupado em falar assim, meu Deus, a pessoa não vai voltar e eu me comprometi com ela, guardar o lugar dela, e aí você fica preocupado, você às vezes avisa os 5 atrás de você, olha, tem uma pessoa... Já aconteceu isso com você, Ricardo? Não, você assumiu um compromisso que é de sangue, é mortal ali. O cara pediu para você, você começa a entrar em pânico que o lugar... Você nem conhece o cara, nunca falou com o cara, mas você está guardando para ele porque você prometeu para ele que ele ia ficar naquele lugar. Sabe como é que chama esse gatilho? Gatilho do compromisso e da coerência. Olha que loucura. Você não conhece a pessoa, mas você vai ter um compromisso e não com a pessoa. Você nem conhece ela, você não sabe se é uma pessoa do bem, do mal, você não sabe... Você fez um compromisso com você. A pessoa disse, eu posso confiar? Você guarda para mim? E você disse sim. Esse compromisso foi mais com você do que com o outro. Quando você... E olha que interessante. Quando o interlocutor faz esse gatilho de você se comprometer, você normalmente vai ter a coerência de manter esse compromisso. Porque você é muito mais vergonhoso você não cumprir do que você continuar assumindo aquilo ali. Por isso que muitas vezes numa assembleia a pessoa erra e ela se comprometeu com o erro dela. E aí, quando ela percebe que está errada, muitas vezes ela vai teimar no erro dela
porque é mais vergonhoso ela falar, ok, eu errei, do que ela continuar ali com a falta de sensibilidade. Quer ver uma outra que é fantástica? Olha que interessante, um outro gatilho. Existem vários gatilhos. Imagina isso, Ricardo e Miriam. Vocês vão na minha casa. E aí, vamos jantar. Vamos lá, jantando, de repente você elogia o vinho que eu servi. Nossa, que vinho gostoso, Ricardo. Ah, vocês gostaram? Ah, que legal, vamos abrir mais uma garrafa aqui, a gente está tomando. Aí a noite termina e vocês vão embora. Aí sobrou meia garrafa de vinho. Eu falo o seguinte, olha, já que vocês gostaram tanto do vinho, põe a rolha, pode levar, leva para casa. Não, Ricardo, não, pode levar, leva aí para casa. Quando você passar numa casa de vinho e você lembrar de mim, o que você vai fazer? Levar o vinho de presente. Eu tenho o dever, reciprocidade, né? Ou seja, eu te dei meia garrafa de vinho e você ficou agora imbuído de dar uma garrafa inteira para mim. Olha que loucura. Ou seja, eu provoco em você a reciprocidade. E isso a gente consegue fazer em toda a situação. No abrir de uma assembleia, às vezes a reciprocidade é numa informação gratuita, às vezes a reciprocidade é em você aceitar as demandas que estão acontecendo ali. Aí a pessoa, ela baixa para te ouvir também, já que você me ouviu, já que você concordou comigo. 2 condôminos brigando. Um porque estava com enxaqueca e queria dormir. O outro porque ficou até as 2 horas da manhã fazendo festa. E aí os dois vêm falar as suas verdades. E aí você é recíproco com os dois. Olha, eu já tive uma dor de cabeça, realmente é um saco, porque parece que aquela música, aí o outro, mas Ricardo, eu não vi o meu irmão há 20 anos. Eu sei que eu extrapolei. Puxa, é verdade. Às vezes a gente fica tanto tempo sem ver os parentes. Eu sei como é que é e tal. E quando os dois vão se confrontar, eles estão com muito mais vontade de entrar numa empatia, porque você já concordou com os dois. Você levou para aqueles dois que eles tinham, de alguma forma, uma razão. Mas aí fica mais fácil de você ver que, além de você concordar, você pode trazer um elemento a mais para aquela discussão. Então, a reciprocidade não é só em objeto, não é só em ganhar, mas é concordar com algum ponto daquela narrativa toda. Você não precisa concordar com a narrativa toda, você vai concordar com um ponto. E aí você vai dizer, olha, realmente, você extrapolou, tal, o horário era 10 horas, tal, mas eu te entendo. A saudade do irmão é muito grande. Mas vamos ver se a gente consegue chegar num ponto em comum. Aí chega para o outro, olha, é muito chato ter que um vizinho lá barulhento, tal, mas eu te entendo. Dor de cabeça é algo... Você já tomou, experimentou parar de tomar café? Às vezes o café, ele dá dor de cabeça, tal. E a pessoa, nossa, olha, eu tenho até um remédio bom aqui para enxaqueca, tal. Então a pessoa fala, puxa, peraí, ele disse, mas também amenizou. Então, quando você consegue fazer isso e não levar tudo a ferro e fogo, você desperta esses gatilhos. Os gatilhos são naturais. Não é uma coisa que você precisa decorar, não é uma coisa que foi criada nos livros. Não! A teoria saiu da vida, e não é a vida para se adaptar à teoria. Sacaram isso? Isso que eu gosto muito. Não são coisas que alguém pensou e escreveu. Não, são coisas que alguém observou na vida e viu que funcionavam. Então, por que não utilizar e ter consciência disso? É como eu disse, a linguagem silenciosa, ela já existe na sua vida. Você está utilizando ela de uma forma correta ou errada, mas ela está sendo utilizada. O único problema é que você não tem consciência do que você está fazendo de certo e de errado. Agora, quando você acaba aprendendo, você fala, putz, isso eu já fazia correto, isso eu preciso melhorar. Bacana. Ricardo, Miriam, se você me permite. Vai lá. Se você me permite, você está falando muito de linguagem silenciosa. E muitas vezes eu ouço o pessoal falar, eu não me posicionei nesse assunto. O não se posicionar é uma forma de posicionamento, correto? Correto. Você sempre está se comunicando. Sempre. Até quando você não está dizendo nada, né? Então, tudo é comunicação. Não existe uma pessoa que não se comunica. Até ela calada, ela está se comunicando. E normalmente quem cala consente, né? E o calar é complicado, né? Porque o calar acaba passando uma informação também, né? E mais ainda, né? Quando você tem o calar e você reconhece a linguagem silenciosa, você percebe qual foi o posicionamento que a pessoa tomou.
só por olhar. Você não precisa que ela diga absolutamente nada. Você consegue identificar o que mais ali apeteceu, para que lado ela estava mais pendendo. E pode ser que as pessoas fiquem um pouco com medo da gente, né? Eu digo assim, porque como o pessoal aqui de casa, por exemplo, sabe que eu estou sempre estudando, né? Estou sempre acompanhando o seu canal. Então, assim, eu já peguei ali do meu marido, por exemplo, comprou uma moto sem me falar e fez assim, comprei. Como assim? Comprou sem me falar e eu olhei ali, eu vi já um desdém ali e tal. Então, assim, a gente acaba pegando várias informações e eu tenho esse receio, às vezes, de eu tento ser o mais natural possível, não ficar controlando tudo. Sim. Eu não tenho medo, eu tenho pavor de você. Do Ricardo, então, eu quero andar longe desse cara. Ele vai olhar para mim e vai saber tudo de mim, pelo amor de Deus. Então, olha que legal. Primeiro mito, né? Ricardo, você fica analisando todo o tempo, Não. É óbvio que numa escala de 0 a 10, eu estou no 7, sempre, né? Então, o meu automático está no 7. Agora, para fazer uma análise profunda, precisa de mais concentração e tudo mais. Mas tem muita coisa que já está no automático, né? Mas, e outra coisa, você viu alguma coisa ali, ok. Você tem a necessidade de ficar revelando tudo que você vê? Não. Você vai tomar... E outra, você já... Praticamente você não precisa revelar nada. O que vai acontecer é quais as atitudes que eu vou tomar a partir dali. Então você não vai chegar para a pessoa e falar, você está mentindo ali, ó, acabei de ver você fazer um desdém aqui. Então, não é assim. Você vai se adaptar, você vai investigar mais, né? Você vai contornar uma objeção. Às vezes, sem a pessoa proferir que é uma objeção, você percebe que ela não está aceitando o que você está dizendo, ou ela está, desdenhando o que você está dizendo, ou ela está com medo do que você está dizendo. Então, você sabendo o que ela está sentindo, você adapta muito melhor a sua narrativa, a sua conversa, né, a venda institucional, porque o síndico ele é um grande vendedor. Ele está vendendo ali as diretrizes, ele está vendendo o aconselhamento, ele está vendendo a gestão de crise, ele está vendendo se vai ser aprovado ou não aquele aumento ali na tarifa, ele está vendendo a troca ou não pela administradora, enfim. Até o trabalho dele também, né? Ele está, às vezes, concorrendo com outro síndico. Então, tudo isso é comunicação. Então, quando a gente domina isso, a coisa flui com mais naturalidade. É o ao contrário, né? Não é uma... eu falo que a linguagem silenciosa, quem domina ela, você tem um superpoder. E aí tem um detalhe, que são duas coisas muito importantes. Você querendo ou não, você já está utilizando a linguagem silenciosa. Agora, eu estou utilizando a linguagem silenciosa de uma maneira a meu favor ou contra mim? Olha o perigo disso. A linguagem silenciosa já existe na tua vida, no teu condomínio, na tua assembleia. Agora, eu estou utilizando ao meu favor ou contra mim? Sem eu saber. Segundo, os canalhas, os golpistas, utilizam da linguagem silenciosa contra você. Então, você não saber disso, o risco de você vai ser ludibriado por alguém que domina toda essa técnica também é muito grande. Mas o que me dá mais medo é a sua assembleia já tem linguagem silenciosa, o seu condomínio já tem linguagem silenciosa, os seus funcionários já têm, os seus colaboradores já têm. Será que eu estou usando da maneira correta ou contra mim? Ricardo, tem uma pergunta importante. Sobre interpretação. Você falou de interpretar o outro, né? Não existe, talvez, uma armadilha em alguns momentos? Explico. O outro está com problemas de relacionamento, o outro está com problemas... Hoje a gente tem excesso de informação, o cara está preocupado com a guerra na Rússia, e aí numa conversa, você ser levado a uma armadilha de interpretar que ele não está interessado naquela conversa, mas, na verdade, ele está com outro problema que está resultando a esse entendimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, seria tipo falso positivo, né? Existem falsos positivos? Existem. Como em qualquer, até na ciência exata, você tem falso positivo. Você faz o teste de Covid e dá falso positivo. E aí você fala, pô, mas é ciência, é antígeno, meu Deus, como é que acontece? Então, existem falsos positivos? Existem. O que é importante eu vou deixar de acertar 99% das vezes por causa de um? Você entendeu?
Ah, mas aqui eu posso errar. É verdade, você pode errar. Mas a probabilidade de você acertar é muito maior. Mas muito maior. E detalhe, quando você aprende a fundo a utilizar, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o contexto. Existe realmente algo para que a pessoa esteja nervosa? Ela já estava nervosa? Ela já tem esse tipo de movimento? Ela, no decorrer da conversa, ela já estava abstraída? Ela já estava preocupada? Ela já estava com um semblante e esse semblante não mudou? Opa, tem alguma coisa aí que precisa ser investigada. Olha que legal. Linguagem silenciosa nunca será e não é determinante. Ela é orientadora. Ela é orientadora para perceber. Existe alguma coisa, lembra que eu falei da congruência, da incongruência? Ou seja, alguma coisa não está congruente, está incongruente. Vou investigar. Às vezes, numa segunda reunião, às vezes, com outras perguntas, às vezes, perguntando diretamente. Você está com um semblante preocupado, alguma coisa te aflige, às vezes a pessoa vai falar, cara, hoje não é um bom dia para a gente falar sobre isso, porque minha mãe está no hospital com uma operação. Você entendeu? E às vezes você acha que aquela reunião está sendo totalmente incongruente porque a pessoa está abstraída ou está nervosa e não é por aquela situação. E às vezes uma pergunta direta acaba com o problema. Até porque quando a pessoa realmente está com um problema, ela vai falar, não, é que, cara, eu mandei umas exportações para a Rússia, agora os caras estão em guerra, meu Deus, não sei se eu vou receber. Você entendeu? O cara vai abrir o jogo e vai falar, estou preocupado com a Rússia. Entendeu? Muito bom. Agora, se a pessoa fala, não, tá tudo bem, tá tudo normal, tal, e você ainda, mesmo assim, você fala, opa, deixa eu investigar isso aí. Ventura, deixa eu te falar uma coisa antes. Como uma boa venturiana, beba muita água, né? Você vê que eu estou bebendo direto aqui, ó. Beba água, beba muita água. Essa questão de beber água tem alguma coisa a ver também para a gente ficar mais tranquilo? Tem alguma coisa a ver? E eu quero perguntar da leitura fria também, que eu deixei passar essa aqui, que eu gostaria que você falasse. Não. Mas tem alguma coisa também? Não, isso aí é... O que acontece? Eu percebi que eu sou um grande criador de bordões. Né? Então, vira e mexe, eu crio. Taca-lhe play! Taca-lhe play! Né? E tchau, 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 tchau. Então, fala, galera! Então, é tipo assim, eu consegui sonorizar o meu nome, não sei. Às vezes eu estou andando na rua, alguém abre o vídeo e fala Ricardo Ventura. Então, meu nome já não é mais Ricardo Ventura, é Ricardo Ventura. Então, é muito doido isso. Então, é uma coisa natural. E aí, no meio do vídeo, isso eu até explico quando eu falo sobre apresentações. Você vê que às vezes as pessoas fazem isso, né? Desculpa. Por que você pediu desculpa na hora de tossir? Tossir é algo natural. Então, eu vi muita gente, às vezes, pedir desculpa até por beber água, ou não colocar a água quando está fazendo o vídeo. Então, é o contrário. Tipo, eu estou fazendo o vídeo, aí eu chego e falo assim, beba água, beba muita água. E pá. E você sabe que isso teve uma sequela positiva? Porque muita gente fala assim, cara, agora eu ouço a voz do Ricardo falando, beba água, beba muita água. Ou o Ricardo me lembra de beber água. Sabe? É uma coisa doida. E é simplesmente... e outra, é uma quebra de estado também, que é o seguinte, você está lá no vídeo, então tem o balelômetro. Tudo que você mudar em entonação, movimento, ritmo, você quebra o estado de alerta. E aí você passa a ter atenção de novo. Tanto é que a maioria das pessoas diz, Ricardo, eu vejo os seus vídeos lá 40 minutos, 1 hora, e eu nem percebo que os vídeos passaram. Por quê? Porque existe técnica, existe como você quebrar esse momento de atenção. E uma delas do nada eu falo, beba água, beba muita água. Mas é só por isso. Muito bom. De aproveitar e pedir o like aí para o pessoal também, né, que está assistindo aí. Se deixar, a gente vai até amanhã aqui. Mas deixa eu perguntar aqui sobre a leitura fria, que deve ter encaixado em alguma situação aqui, mas eu realmente não conheço essa questão da leitura fria. A leitura fria, ela também é dos tempos imemoriáveis. O que é a leitura fria? É eu conversar com o outro, prestando atenção onde encaixa aquelas afirmações que eu posso, às vezes, jogar por uma maneira que a gente chama de bifurcação e viés à confirmação. Quem usava muito isso? Se nós pegarmos ali, como eu falo, desde os tempos imemoriáveis, os adivinhos, as pessoas que precisavam passar ali uma informação sobrenatural.
Então, as pessoas elas conversam com a outra pessoa, deixando pontas onde quem vai me dar a confirmação é você. Ou de uma forma espontânea, ou de uma forma secundária, através justamente da linguagem silenciosa. Isso é um truque. Então, você utilizar a linguagem silenciosa é um truque. Então, pessoas que, muitas vezes, você já deve ter visto aqueles mágicos mentalistas, aquilo é truque. Então, não existe o mentalismo, não existe a pessoa entrar na tua mente, mas você usa alguns truques para que parece que é algo muito particular. E é possível você fazer isso. Eu não aconselho as pessoas a fazerem isso de forma profissional, no mundo corporativo, ou até em relacionamentos. Mas é possível fazer. Por exemplo, se eu pego... aqui, imagina, e eu já expliquei tudo. Imagina se eu não tivesse explicado e eu viro para o Ricardo. Cadê o Ricardo? Deixa eu ver a carinha dele. Põe nós dois aí. Ou nós três aí, que é melhor. Olha lá. Aí eu chego e falo assim... Imagina assim, apesar que toda essa preparação, imagina não tendo toda essa preparação. Aí eu faço uma concentração aqui, viro para o Ricardo e falo assim, Ricardo, eu sei que você é um cara extremamente determinado. Eu sei que quando você quer alguma coisa, você vai atrás. Algumas vezes você tem até dúvida de você. Você se sente às vezes sozinho, porque as pessoas dizem que você não vai conseguir. Mas você sempre foi e mostrou para essas pessoas que você estava certo. Até quando você errava. Muitas vezes, aquela pessoa que te feriu, você sabe que hoje ela tem muito orgulho de você. Aquela pessoa que lá atrás duvidou de você, hoje é uma das que mais aplaudem você de pé. Porque você sabe o teu valor, mesmo quando as pessoas dizem que você não tem. Você é uma pessoa que gosta de gente, você é uma pessoa que gosta de se comunicar, mas você precisa também daquele momento que é só seu. E você sabe disso. Quando o gigante se torna um menino. Você é um gigante, mas lá dentro, no seu âmago, você é um menino. Com as suas fragilidades, com as suas dúvidas, mas você tem a certeza de que o que você vai conseguir já estava plantado desde lá de trás. Isso tem sentido para você, Ricardo? Estou quase chorando aqui. Você entendeu? Ou seja, isso é leitura fria. E aí, imagina isso numa situação que ele me busca. Imagina isso numa situação que ele já está querendo ouvir alguma coisa. Ele vai falar, o Ricardo leu a minha vida. O Ventura sabe como eu penso. O Ventura descobriu coisas que eu nunca contei. Como é que ele sabe disso de mim? Leitura fria. Eu não sei nada. Eu só usei técnica. E pode ter certeza que várias coisas que eu falei bateu na personalidade do Ricardo. Bateu até na história dele. Eu falo, como é que é isso aí? Como é que ele sabe dessa pessoa lá de trás que agora me aplaude? Como é que ele sabe essa situação de... Você entendeu? Não bateu algumas coisas, Ricardo? Ou lógico, são as iscas, né, que você usa e que, na verdade, você está... Que são os que os golpistas fazem, né? Então... Exatamente. E aí você tem o viés da confirmação, porque o que eu acerto, você vai dar mais reforço. O que eu erro, às vezes você nem lembra mais, porque você vai dar reforço naquilo que você quer acreditar. Isso é leitura fria. Tipo assim, eu acho desnecessário aprender isso no âmbito de utilizar, mas é importante você aprender para não cair nesse tipo de golpe, para não cair, muitas vezes, nesse tipo de narrativa quando é contra você. Na minha formação, que é a formação psicomportamental da linguagem silenciosa, tem lá um módulo que é a leitura fria. Para quê? Para justamente nós que somos comunicadores, nós que somos analistas da comunicação, saber se eu não estou caindo numa leitura fria. Saber se eu não estou caindo num gatilho mental. Porque é muito forte. O protocolo Ventura, que é o acróstico do meu nome, que é vocalização, expressão, narrativa, trajetória ocular, unidade corporal, rito da mensagem e o A, que é a alucinação, esse é o principal, para saber se o que estão utilizando contra a gente não me fez alucinar e eu enxergar o que o outro quer que eu enxergue, e não a realidade. Sacaram? Maravilhoso. Eu chamo isso também de uma maneira bem bonita, assim. É filha da putagem, né?
esse pode ser uma denominação bem boa para isso, né? Não sei se você concorda. Ou, vamos lá, olha que interessante. Existe o filho da putagem, existe a alucinação, que é uma alucinação meio que do bem. Vamos dizer o seguinte, imagina o Ricardo, síndico profissional. E aí, naquele condomínio, tem uma pessoa que é super solícita para ele, fala bom dia, é um cara bacana, é um cara que cumprimenta e tal. E o outro é emburrado, não fala nada, mas não descumpre nenhuma regra. Mas ele é ali, tá sempre com cara, tipo, sabe? Ninguém sabe direito o que o cara faz. Aí esses dois entram em conflito. E aí? O cara que é o solícito, que fala bom dia, que é amigo de todo mundo, e aquele que é o emburrado, que não fala com ninguém. Aí há uma briga de demarcação de garagem. Há uma briga na festa ali na churrasqueira. Será que eu vou pender para um dos lados? Provavelmente. Então, provavelmente. E é aí que a gente não pode pender. É aí que eu não posso alucinar com o meu rapport que eu tenho com o outro. Mas eu tenho que ser justo em relação aos fatos. E muitas vezes a gente alucina, ou seja, a gente vai dar mais ênfase ao que o cara bacaninha está falando, em detrimento ao que o cara que é mais frio. Sendo que isso não tem nada a ver. Os dois têm perfis diferentes, maneiras diferentes de viver. Num condomínio, você tem famílias que têm crenças diferentes, estruturas diferentes, histórias diferentes, comunicação diferente, e você tem regras diferentes. Então, as pessoas não são melhores ou piores, elas são diferentes. Somente isso. E como é que eu vou traçar esse ponto em comum? E é aí que muitas vezes eu me contamino. Por quê? Porque aquele que é parecido comigo, eu vou achar que tem mais razão. E numa análise, por exemplo, quando eu faço análise no YouTube, muitas vezes eu analiso pessoas que são meus desafetos. E eu tenho que falar, ok, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto da ideologia dela, mas eu vou analisar friamente o que está acontecendo. E eu já mostrei isso várias vezes. E às vezes as pessoas não entendem isso. O Ricardo está passando pano. Ou, o Ricardo é machista, ou sexista, ou ele sempre está do lado da mulher, é sempre engraçado que eu sempre estou do lado de alguém. Então eu já fui do lado da esquerda, do lado da direita, do homem, da mulher, do gay, do hétero, e as pessoas não conseguem se afastar. Você vê que a contaminação é tão grande, porque as pessoas sempre acreditam que você está contaminado por uma situação. E é isso que você tem que fazer um exercício homérico para não ser injusto na tua análise quanto síndico, quando você tem aquele problema chegando para você. Será que eu já não estou contaminado? Porque é homem, porque é mulher, porque é negro, porque é branco, porque é hétero, porque é gay, porque é pobre, porque é rico, porque é amigo, porque é inimigo? Como é que eu faço? Então você tem que se adequar aos fatos e não ao que você acredita sobre aquilo. Eu quero perguntar para vocês aqui, aproveitar porque o pessoal que assiste, acompanha também o Conde TV, é quem está querendo se preparar aí para uma profissão, né? Principalmente aí para manter os condomínios em ordem, em segurança. Quero para a gente finalizar aqui, porque, na verdade, eu fico aqui com vocês até amanhã, realmente, sabe? Quero convidar o Ricardo Ventura para estar aqui com a gente mais vezes, né, no Conde TV, e falar um pouquinho, o Ricardo falar um pouquinho se vai ter curso de profissionalização de síndico por agora, e o Ricardo Ventura também, como que faz para fazer seria o protocolo Ventura. Vamos lá, Ricardão. E o primeiro, o nosso curso da Gabor RH, a gente está disponível no gaborrh.com.br. O ano inteiro tem curso de síndico profissional, módulo 1, módulo 2, está num formato novo, excepcional. Aliás, quem é cliente, parceiro Condomite tem desconto. Então, entra lá no nosso site e faça o melhor curso do Brasil de síndico profissional, que já é o melhor, ainda está melhor. O melhor está ainda melhor. Então, entra lá, não perca. E a certificação Síndico 5 Estrelas também arrebentando o próximo ciclo de provas a partir de agosto. E passo a bola para o nosso locutor, porque o Ricardo, na verdade, ele tem uma coisa que Deus deu para ele que não dá para todo mundo, que é uma voz excepcional. Aí ele já ganhou 80% de vantagem. É sacanagem isso. Com essa voz, ele podia escolher o que ele ia fazer. É verdade. Deus foi injusto. Além de tudo, deu essa voz pro cara. Vamos lá. São os seus ouvidos. Né? O pessoal fala são os seus olhos, são os seus ouvidos. Nossa. Então vamos lá. Miriam, quando é que vai para o ar essa entrevista? Vai na próxima quinta-feira. Início de março, é isso? Isso, logo após o carnaval aí.
Tá, então olha que legal. Em abril, então vai estar bastante tempo aí para a galera. E vai ficar no ar, as pessoas vão ter acesso? Sim, ou... sim. Então, que legal. No Olha o YouTube do seguinte, Conde TV. ó, eu dou uma formação gratuita de uma semana, logo depois do dia 1º de abril. Então, depois do dia da mentira, vem a Semana da Verdade. Então, eu convido você a se cadastrar na Semana da Verdade. Como é que eu vou fazer isso, Ricardo? Entre em nãomintapramim.com.br. Simples assim, nãomintapramim.com.br. Se cadastra e aí você vai participar da Semana da Verdade. Eu vou te ensinar um monte de coisa, tudo gratuito para você. E até lá, se cadastre no YouTube para você aprender um monte de coisa. Tem mais de 400 vídeos onde eu faço análise e ensino bastante coisa do que eu estou apresentando ali. Não minta para mim no YouTube e se cadastre em nãomintapramim.com.br. Porque senão eu descubro. Porque senão eu descubro. É isso aí, muito obrigado. Eu vou criar um perfil que vai ser Eu tenho medo de Ricardo Ventura. Eu vou criar esse Hashtag eu tenho medo do Ricardo Ventura. Bom, o cara fala tudo isso e depois fala eu descubro. Desculpa, eu tô com medo. Não, mas vamos lá. Vai com medo mesmo, que nem diz, né? Inclusive, assim, eu nunca imaginaria na minha vida, há 5 anos atrás, que eu ia conseguir estar gravando com vocês aqui. Então, eu tenho, assim, até o orgulho de mim mesma, porque eu estou ingrata a vocês, né? Porque a gente tem que estar aí com humildade também, né? Sempre, a gente se sente muito poderoso depois que aprende várias técnicas, mas sempre tem que estar ali lidando com a humildade também, porque sempre tem um ser humano por trás, sempre tem uma criança por trás, né, Ricardo? Com certeza. É isso. É sempre aprendendo. Eu sempre falo o seguinte: ninguém é tão sábio que não possa aprender, ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Enquanto você acreditar que você é um sabichão que já sabe tudo, você já está na ladeira do ignorante, porque realmente o ignorante acredita que não precisa mais aprender. E o sábio sabe que sempre tem algo para aprender. Você sempre tem o boné lá do mestre, óbvio, você é mestre em algumas coisas, mas você tem que colocar o boné também do aprendiz. Enquanto você não fizer essa troca, você está fadado ao fracasso. Simples assim. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo Carpati. Obrigada, Ricardo Ventura. Não esqueçam de deixar, vocês que estão acompanhando até agora, deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanha aí o Condamite no Conde TV. Muito obrigada. E compartilhar esse vídeo que está excepcional. Excepcional. Ricardo, um prazer enorme te conhecer. Aprendi muito aqui em 50 minutos. E Miriam, cada vez melhor. Daqui a pouco você vai para a Globo para apresentar alguma coisa. Bom aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.